Ao longo dos séculos, a Igreja Católica desempenhou um papel marcante na vida das pessoas, influenciando a política, a religião e a cultura. Ao mesmo tempo, figuras históricas notáveis como pensadores e cientistas se encontraram em conflito com a Igreja e enfrentaram a fúria de religiosos, sendo condenados por heresia e sofrendo duras penas. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os abomináveis julgamentos da Igreja por heresia contra figuras históricas e, como sempre, eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O julgamento do monge agostiniano alemão Martinho Lutero marcou o alvorecer da Reforma Protestante, o dramático cisma da Igreja Católica, a forma de conflitos religiosos ondulando por toda a Europa e que começou a dividir o continente em sua estrutura moderna de Estados-nação. Lutero não pretendia desencadear uma revolução. Inicialmente, como muitos outros, ele apenas encontrou sua piedade sincera perturbada pelas doutrinas da Igreja Católica e esperava extrair a verdade sobre o sacramento da penitência. Em 1516, Lutero começou a pregar contra o que para ele eram as doutrinas mais odiosas da Igreja. Em particular, ele estava descontente com a prática comum entre o clero de vender indulgências, que encorajava os fiéis e os infiéis a comprar com ouro sua passagem para o céu. Ele pregou suas 95 propostas de reforma doutrinária para debate na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. Em resposta, quando ouviu falar das 95 teses, o Papa Leão X disse: Lutero é um alemão bêbado. Ele vai se sentir diferente quando estiver sóbrio. Mas a sobriedade não trouxe nenhuma mudança. Em 1518, Lutero foi acusado de heresia e, em 1521, compareceu perante a Dieta de Worms, uma assembleia governativa. Conduzido a retratar-se das suas sentenças heréticas em suas obras, ele se recusou dizendo a famosa frase: "Aqui estou, eu não posso fazer de outra forma. Deus me ajude, amém." O veredito do Edito de Worms o considerou culpado de heresia e determinou que seus livros deveriam ser queimados, que ele deveria ser preso e aqueles que lhe deram abrigo deveriam ser processados. Lutero escapou para o castelo de seu benfeitor, Frederico o Sábio, e conseguiu viver o resto de sua vida em liberdade. Martinho Lutero falou: "É melhor eu morrer do que retratar uma única sílaba dos meus escritos condenados. E como eles me excomungaram pelo sacrilégio da heresia, eu os excomungo em nome da sagrada verdade de Deus. Cristo julgará qual excomunhão permanecerá." Nicolau Copérnico havia proposto um modelo heliocêntrico do sistema solar em 1543. Isso contradizia o modelo geocêntrico, que era o mais aceito, originário de Ptolomeu e recebido por Aristóteles, que via os planetas e as estrelas girando em torno da Terra. O delito de Galileu, considerado pela Igreja, foi defender a teoria heliocêntrica de Copérnico, que afirmava que o Sol era o centro do sistema solar e que a Terra girava em torno dele, uma teoria contrária à doutrina da Igreja Católica, que sustentava que a Terra era o centro do universo. Em 1632, Galileu, que continuava defendendo a teoria heliocêntrica, publicou seu livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, que apresentava argumentos em favor da teoria copernicana. Isso lhe rendeu a ira da Igreja Católica, que o acusou de heresia por desafiar a doutrina oficial. Galileu foi chamado a comparecer perante o Tribunal da Inquisição em Roma em 1633, onde foi obrigado a renunciar à sua crença na teoria heliocêntrica, se retratar publicamente e foi condenado à prisão domiciliar, sob a qual viveu o resto de sua vida. Deus é minha testemunha de que nunca preguei as coisas que me são imputadas. Na mesma verdade do Evangelho que escrevi, ensinei e preguei. Estou pronto para morrer hoje.
Essas foram as palavras do pensador e reformador religioso Jan Hus, em 1415. Jan Hus foi o exemplo de um homem que aparece no mundo um pouco cedo demais, que pensa um pouco à frente de seu tempo e que, portanto, sofre nas mãos de seus contemporâneos. Suas ideias, aos olhos de muitos, eram intoleráveis. O espírito de reforma que tanto caracterizou o século XVI e que ganhou tanto apoio para Martinho Lutero e muitos outros, surgiu muito cedo no peito desse filósofo sacerdote tcheco do século XV. Convidado para a cidade de Constança, na Alemanha, para participar de um conselho conciliatório da igreja, Jan logo foi preso e levado a julgamento. Ele foi pressionado a se retratar de sua heresia, mas insistiu que suas crenças não eram heréticas e que concordar que eram assim seria uma falsidade, uma desonestidade que sua consciência não podia suportar. Depois de ser amarrado à estaca, ele teve uma última chance de se retratar. Entretanto, mais uma vez recusou, reafirmando que não havia pregado a heresia de que fora acusado. Foi somente após seu falecimento na fogueira em 1415 que muitos tchecos se levantaram para apoiar suas doutrinas, desencadeando assim as guerras russitas em 1420, durante as quais as forças russitas derrotaram nada menos que 5 cruzadas papais. Martinho Lutero escreveu mais tarde que não conseguia entender por que motivo haviam queimado um homem tão importante, que explicava as escrituras com tanta serenidade e habilidade. Giordano Bruno, um frade astrônomo italiano do século XVI, foi levado a julgamento por heresia, desta vez pela Inquisição. Entre outras acusações de delitos, ele estava convencido de que o Sol era uma estrela e que as estrelas eram sóis como o nosso. Ele acreditava que o universo poderia ser composto por planetas contendo formas de vida inteligentes. Como o muito perseguido filósofo holandês Spinoza, Giordano era um panteísta. Ele sustentou, ao contrário da doutrina da Igreja, que todo o universo era divino. Ele foi jogado na fogueira em 1600 após um dramático julgamento de 7 anos no qual se recusou a renunciar completamente às suas supostas heresias. Surpreendentemente, no ano 2000, um cardeal italiano declarou que, embora o falecimento de Giordano fosse de fato um episódio triste, os inquisidores que ordenaram seu fim tinham o desejo de servir a liberdade e promover o bem comum, e fizeram todo o possível para salvar sua vida. Depois de ser capturada em 1431, aos 19 anos, Joana d'Arc também foi julgada por heresia. Muitas circunstâncias em torno do julgamento não funcionaram exatamente a favor de Joana. Ela foi conduzida, por exemplo, diante de um júri de eclesiásticos que não tinham as melhores das intenções. Muitos clérigos com o desejo e a autoridade de defendê-la da acusação não foram autorizados a participar do julgamento. Ela foi declarada culpada e condenada à prisão perpétua. Dentro da prisão, ela começou a usar roupas masculinas para evitar ser bolinada pelos guardas. Isso, entre outras coisas, após um longo interrogatório, forneceu às autoridades a justificativa de que precisavam para previsivelmente eliminá-la como herege reincidente. Na pira havia um poste com uma placa e a seguinte inscrição: Joana, que se fez conhecer por donzela, mentirosa, perniciosa, abusadora do povo, adivinha, supersticiosa, blasfemadora, presunçosa, malcrente da fé de Jesus Cristo, arrogante, idólatra, cruel, dissoluta, invocadora de espíritos, reincidente, apóstata, cismática e herética. 25 anos depois, a vergonhosa injustiça do julgamento foi reconhecida pela Igreja e o veredito foi anulado. Quase 500 anos depois, Joana d'Arc foi canonizada como santa. Assim foram os infames julgamentos por heresia de algumas das figuras mais marcantes da história. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber todos os vídeos. Nos vemos na próxima história.